Olá pessoal, bom dia. Eu vou realizar aqui a correção, tá? do módulo 9 da página, a partir da página 12, ok? Então vem lá. Descreva as razões históricas do pioneirismo da Grã-Bretanha no processo de industrialização. Essa palavra pioneirismo aí é o centro da questão. Então quando a gente fala de pioneirismo é aquele que realizou primeiro, tudo bem? Então por que começou na Inglaterra? Essa é a questão mais importante sobre Revolução Industrial e provavelmente aquela que vai ser mais cobrada de vocês no vestibular. Então tem alguns fatores que vão determinar esse pioneirismo. Eu posso destacar a chegada da burguesia ao poder, né? O fim da monarquia, a limitação do poder monárquico na Inglaterra e a chegada da burguesia ao poder. E o terceiro fator que a gente pode determinar nessa questão, que seria muito importante, é a questão da grande quantidade de mão de obra, resultado do processo de cercamento, né, na Inglaterra, que expulsou os camponeses do campo e eles vão servir de mão de obra na cidade, né, para esse processo da Revolução Industrial. Então esses três fatores são fundamentais. E eu adicionaria um quarto aí para você ser o aluno top, que é a grande quantidade de fontes de matéria-prima na Inglaterra nesse período. Tudo bem? A segunda questão, não gostei muito dela não, mas vamos corrigir. O movimento de resistência dos trabalhadores e o processo histórico abordado pelo texto são, respectivamente, essa palavra aí, respectivamente, é bem pegadinha de Enem, né? Quer dizer, significa aí, nessa sequência, né? Então, primeiro você tem que falar sobre o movimento de resistência e o processo histórico. Então, a questão aí é a questão número D de jeans, tudo bem, pessoal? Então, sindicalismo e revolução industrial, tudo bem? A questão 3. Explique por que os donos das fábricas preferiam contratar mulheres e crianças em vez de homens no início da Revolução Industrial. Porque as mulheres você pode pagar um preço menor pelo trabalho delas, né? Porque elas são mais fracas, né? Elas têm, segundo a mentalidade da época, né? Mentalidade machista da época. Então a mulher ela recebe menos, né? Isso era aceito no aspecto social. E a criança também, né? O ferro foi muito importante durante a Revolução Industrial. Sobre esse material... Eu não pulei nenhuma, né? Não, então, beleza. Sobre esse material responda. Qual a sua importância para o desenvolvimento das fábricas? Há duas questões importantes. Primeiro que as máquinas elas vão começar a ser produzidas com ferro, né? Feitas de ferro, material mais resistente. E a própria construção física das fábricas também necessitava do ferro na construção dos galpões. Tudo bem, gente? Quais foram os impactos ambientais do uso desse metal e também do carvão na Grã-Bretanha? Esse carvão não é o carvão vegetal, tá? Não é o carvão vegetal, é o carvão mineral. Ou seja, ele é um minério e ele é um combustível fóssil. Então, o combustível, a queima do carvão mineral para o aquecimento das caldeiras, né? Para daí sim gerar o vapor e o vapor produzir o movimento das máquinas, gera uma poluição grandiosa, né? E a extração do metal, que era feito nas minas, né, também era degradante para o solo. Tudo bem? Atualmente, como é o processo de obtenção do ferro? Ele é feito com máquinas, mas ele também é degradante, né, ao meio ambiente também, né? Então, não sei se o objetivo do livro aqui foi tentar diminuir a ideia de impacto, né? O impacto também é grandioso. Questão D. Quais são os principais impactos ambientais relacionados à mineração nos dias de hoje? Eu acho que você pode falar sobre me foge o raio da palavra, como quando você desgasta o solo. Eu vou lembrar desse nome, pessoal, mas eu vou lembrar desse nome e volto a essa questão. Desgaste do solo, degradação, não. Bom, eu vou lembrar e eu retorno aí para essa questão. Uma questão um pouco menos importante. Depois, decifrando o Enem, você tem aqui qual a relação estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no texto da Revolução Industrial Britânica e as características das cidades industriais no início do século XIX. A facilidade em estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, características de nova sociedade capitalista. O desenvolvimento do método de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Ele está pedindo qual a relação é estabelecida aí no texto entre os avanços tecnológicos. Aqui acho que tem a questão do texto, né, pessoal? Tem a verdade, tem aqui, ó. A Grã-Bretanha pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro, as cidades tinham a sua sujeira
sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que o seu poder. Que relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Britânica e as características das cidades? A questão é a C, eu acho que é a mais coerente. A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento de trabalhos da periferia das fábricas? Não. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística? Não. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Então a questão certa aqui do Enem é a questão de letra E. Tudo bem? Vamos seguir no barco aqui, pessoal. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência. Então, vem lá, o texto é: dominar luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza. Com a passagem das estações e as alternâncias do dia e noite, com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde o sentido e a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Em relação ao mundo do trabalho e transformação apontada no texto, teve como consequência a melhoria da qualidade da produção industrial, redução da oferta de emprego em zonas rurais, permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários, diminuição das exigências do esforço do trabalho com máquinas, ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. A questão é aí, né, gente? Então, a partir da criação da luz elétrica, eu passo a poder produzir à noite. Seria mais importante você fazer uma anotação nessa questão para você remeter à questão do tempo. O tempo na Revolução Industrial deixa de ser o tempo da Idade Média, que é o tempo da natureza, e passa a ser o tempo do relógio, tá? Então, a questão E. Depois, a questão 2. Segundo o historiador David Landes, a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha no século XVIII e expandiu-se de forma distinta nos países da Europa continental e em algumas áreas do ultramar. Em um espaço de menos de 2 gerações, transformou a vida do homem ocidental, a natureza de sua sociedade e seu relacionamento com outros povos do mundo. A Revolução Industrial significou mudanças radicais, promovendo avanços técnicos, oposição entre burguesia e proletariado e a revalorização mundial dos princípios mercantilistas. Alteração do processo de produção, sujeição do proletariado ao capital, a divisão internacional do trabalho. Aumento da produtividade, acelerada urbanização e equilíbrio geopolítico entre as nações europeias. Não tem nada de equilíbrio geopolítico, né? Exploração de nova fonte de energia, modificações de estilos de vida e rejeição às práticas políticas imperialistas. Não. A questão aqui vai rodar entre a questão A e a questão B. Eu colocaria a questão A, pessoal, acho que é a mais plausível aí. Eu não sei qual a questão que está no gabarito do livro, mas a A é a mais plausível. Eles colocaram a B. Alteração do processo de produção, sujeição do proletariado ao capital e a divisão internacional do trabalho. Né? Acho que as duas estão bem certas aí, viu, gente? Mas eu iria muito mais na A do que na B. Tudo bem? Ótimo, terminamos a nossa querida correção. Um grande abraço.